Gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e por que ele foi uma das minhas leituras favoritas e um dos melhores livros de 2019. Bom, eu recebi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo em parceria com a Companhia das Letras. Ele é do selo Paralela, que é o meu selo favorito da Companhia das Letras. Eles geralmente publicam muitos romances e eu sempre fiquei muito apaixonada pelos livros que saíam pela Paralela. E eu já vi há algum tempo as pessoas falando da Taylor Jenkins Reid. Ela é a mesma autora de Daisy Jones and the Six. E eu não li o livro, mas aí quando saiu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu fiquei tão curiosa para conferir a história que eu não resisti. Eu só posso falar que agora que eu acabei o livro, eu simplesmente preciso ler o Daisy Jones and the Six, porque eu fiquei completamente apaixonada pela escrita da autora. Eu achei a forma como ela cria os personagens incríveis, o jeito que ela desenvolve o enredo é maravilhoso, é muito envolvente. E se todo mundo já falou tanto do outro livro, eu acho que eu não posso deixar essa oportunidade passar, então eu já coloquei ele na minha wishlist. Eu espero muito que ele seja uma das minhas próximas leituras. Provavelmente em 2019 eu não vou conseguir mais ler o livro, mas eu espero que em 2020 ele seja uma das minhas primeiras leituras. Em janeiro eu volto aqui para contar para vocês. E se vocês já leram Daisy Jones and the Six, por favor, deixe aqui nos comentários e me conta o que vocês acharam, porque realmente eu tô me roendo para ler o livro. Mas vamos falar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Bom, o livro, ele conta a história da Evelyn Hugo, que ela é uma das lendas de Hollywood, é uma ficção, só que a forma como o autor escreve parece realmente que a gente está lendo um documentário. Então tem a Monique, que ela é uma jornalista absolutamente comum. Ela não escreveu grandes matérias, ela não trabalha em veículos enormes, ela não é muito conhecida pelo público, mas de repente a chefe dela chama ela na sala e fala que a Evelyn Hugo quer fazer uma matéria depois de anos sem aparecer a público, depois de anos aposentada e mais reclusa. Ela vai fazer um leilão dos vestidos icônicos dela e ela quer dar uma entrevista, mas só vai dar entrevista pra Monique. E ninguém entende nada, a Monique não tem nenhuma relação com a Evelyn Hugo, ela não faz ideia do porquê que ela está sendo escolhida. E é claro que ela topa fazer essa matéria. Só que quando ela chega lá, a Evelyn Hugo fala pra ela que ela não quer dar uma entrevista sobre os icônicos vestidos e que não vai ser pra essa revista, pra esse jornal que a Monique trabalha. Vai ser só pra ela e ela vai contar a história da vida dela. E ela quer que a Monique escreva um livro. Aí a Monique se vê meio sem saber o que fazer, porque a Evelyn fala que ela só vai poder publicar o livro quando ela morrer. E a Monique se vê meio nesse impasse de vou trair a confiança da minha chefe ou vou abraçar a oportunidade da minha vida. Então o livro é sobre a Evelyn Hugo contando a história da vida dela pra Monique. E se já não bastasse a personalidade tão cativante, tão envolvente da Evelyn Hugo, ela conta a história que ela viveu em Hollywood a partir dos anos 50. Então tem todo esse tom daquela Hollywood meio nostálgica, a era de ouro dos filmes, essa coisa toda que a gente vê. E dá pra perceber na Evelyn muito de várias atrizes super icônicas também, tipo a Elizabeth Taylor. Dá pra ver muito da Elizabeth Taylor na Evelyn Hugo. Ela começa a contar desde da infância dela, por que ela decidiu entrar nesse ramo, como ela virou atriz. E eu não vou dar spoiler a respeito da questão da história dela, porque eu acho que é muito mágico. A melhor parte desse livro é o leitor ir descobrindo a história da Evelyn junto da Monique, porque ela conta isso de forma cronológica, porque ela quer que a Monique entenda absolutamente tudo da vida dela, sem fazer julgamentos, e ela quer que a Monique conte quem é a verdadeira Evelyn Hugo, não essa lenda de Hollywood. Ela quer contar tudo. A Evelyn Hugo, ela realmente parece uma pessoa real. Todo o tempo parecia que eu estava lendo um documentário, era como se realmente a Monique fosse uma jornalista e ela estivesse contando exatamente a experiência dela com essa mulher tão magnética, tão incrível. E assim o livro vai envolvendo o leitor, vai mostrando essas várias facetas da Evelyn Hugo e a princípio a gente tem uma imagem muito formada de quem é essa mulher. E eu acho que é justamente isso que é o propósito dela e da autora, que é desmistificar um pouquinho essa questão, esses rótulos que a gente coloca nas pessoas, principalmente nessas figuras públicas, e elas conseguem trabalhar isso muito bem. Eu falo elas porque é quase como se a Evelyn Hugo fosse realmente uma persona. O ponto mais alto do livro pra mim foi, sem dúvidas, a personalidade da Evelyn Hugo. A princípio ela seria uma pessoa, eu acho, que muitos teriam algum tipo de rancor, algum tipo de desconforto, porque ela é uma dessas pessoas muito honestas, muito fiéis à própria personalidade, à própria pessoa,
mas ao mesmo tempo ela não pensa duas vezes em fazer uso, às vezes, do próprio corpo para conseguir o que ela quer, para demonstrar essa sexualidade dela, essa feminilidade dela. E isso incomodaria muitas pessoas, principalmente se ela fosse alguém da vida real. Mas isso é uma coisa muito interessante também que ela traz à medida que ela vai contando a história dela, que é como ela se empoderou de alguma forma, como ela se descobriu poderosa em um mundo extremamente machista, especialmente na época que ela entrou em Hollywood, que ela começou a carreira dela de atriz, como que ela conseguiu contornar essa situação e trazer isso pro bem dela, para ela conseguir o que ela quer. Mesmo que não tenha sido uma trajetória muito fácil, mesmo que tenha muitas nuances por trás, que eu também não quero contar, porque é uma das melhores coisas, é um plot twist incrível que aparece, é muito incrível quando o leitor descobre isso, então eu não vou falar. Mas é interessante como que ela traz essa questão da mulher naquela época em Hollywood e como que a sexualidade aparece muito, principalmente nas relações dela, como ela entendia o mundo até então e como que a sexualidade também foi responsável por transformar a vida dela na questão afetiva, em como ela se relacionava com as outras pessoas. Então esse é um ponto muito interessante que ela trata de um jeito que eu não esperava que seria tratado. Isso tudo é feito de forma muito honesta ao longo de todo o livro, em todos os contextos que ela fala. É um pouquinho difícil explicar essa questão sem dar muitos spoilers, mas se vocês lerem o livro e voltarem aqui no vídeo depois, eu acho que vocês vão entender. E voltando um pouco nessa questão da personalidade da Evelyn Hugo, como que eu falei que algumas pessoas não olhariam para ela com os bons olhos, é porque mostra exatamente como uma pessoa, ela não é boa o tempo todo e ela não é má o tempo todo. E tem até uma frase no livro que fala: então aí está a Evelyn Hugo em algum lugar entre a bondade e a ruindade. E isso é muito característico, não só dela, mas eu acho que de todos nós, e a forma como a autora trata isso na personificação da Evelyn Hugo mostra um pouquinho esses dois lados da história também, como que a gente tem muito uma imagem de uma pessoa até ouvir o que fez ela escolher determinadas coisas, o que fez ela fazer determinadas escolhas. E eu acho que isso é muito legal, ainda mais a forma como ela trabalhou nesse contexto de Hollywood, que tende a ser uma coisa muito estereotipada por todo mundo, então foi um ponto bem alto do livro também. E além da história da Evelyn Hugo, a gente tem também um pouquinho em paralelo da história da Monique, mesmo que seja de forma bem superficial, eu acho que é muito interessante mostrar em mais uma personificação como que a Evelyn Hugo afetou tantas pessoas e como que a história dela pode servir para inspirar outras pessoas. E isso é muito claro na história da Monique, porque à medida que ela vai ouvindo sobre os aprendizados, sobre os relacionamentos, sobre as escolhas, ela vai absorvendo um pouco daquilo para ela mesma e vai claramente mudando algumas coisas na própria vida, e eu achei isso muito interessante, mesmo que tenha sido abordado de um jeito um pouquinho mais raso e superficial, porque eu entendo que não era o contexto, isso não se encaixaria, porque eu acho que tiraria um pouco o foco da Evelyn Hugo, e todas as vezes que a Monique aparecia, por mais interessante que fosse, pelo menos eu ficava o tempo todo falando: ah, não, volta lá pra história da Evelyn Hugo, eu quero saber mais. Mas também foi um recurso interessante que a autora usou e eu gostei bastante. E é interessante observar um tipo de empoderamento pelo exemplo, que é exatamente o que acontece nessa situação entre a Monique e a Evelyn Hugo. O livro todo é muito incrível, é simplesmente muito bom. Eu acho que é para vários tipos de leitores. Eu não consigo muito bem encaixar esse livro num nicho, sabe, numa caixinha para falar só esse tipo de leitor gostaria. Eu acho que seria um livro que surpreenderia muitas pessoas, justamente porque ele aborda tanta coisa e não fica parecendo muito superficial. Eu falei dessa coisa da Monique, mas quando se trata dos assuntos que o livro traz, seja a questão da sexualidade, seja o contexto de Hollywood da época, seja o meio artístico, seja essa questão dos rótulos, seja essa questão de coisas que eu não posso falar sem dar spoiler, mas o livro, a cada página vai trazendo uma profundidade maior, e mesmo que a autora não tenha muito tempo para tratar de todos esses assuntos, não fica a sensação de que é muito superficial ou é muito raso. É a medida certa para o momento que a autora traz isso e para o momento que a Evelyn Hugo vive isso, ou a Monique, o jeito que ela percebe isso tudo que a Evelyn Hugo viveu. Então é um livro praticamente, na minha opinião, perfeito, porque consegue cumprir o objetivo de um jeito extremamente
fácil parece, você não se esforça para ler o livro, você não consegue largar o livro. Isso é um fato. Você começa a ler e você não consegue parar, porque quando você acha que você já está cativado, a Taylor Jenkins Reid, ela vai e joga alguma coisa no final do capítulo que você fala, meu Deus, eu preciso continuar lendo, eu preciso saber o final, eu preciso saber o que ela vai fazer agora, qual escolha que ela vai fazer, o que aconteceu, eu preciso saber um pouquinho mais por trás disso. É um livro que você não consegue largar. Eu podia ficar aqui horas e horas discutindo sobre o livro, porque ele traz muita coisa, ele traz muitos assuntos, mas eu vou simplesmente terminar o vídeo falando que foi um dos meus livros favoritos, não só de 2019, mas entrou pra minha lista assim, de livros favoritos de todos, pela forma como eu me senti lendo o livro, pela escrita da autora, pelo jeito que ela conseguiu criar personagens tão reais que você não consegue não se identificar com eles, por todo o cenário, todo o contexto que ela traz, pelos plot twists, pela honestidade dos personagens e honestidade da história mesmo. Você tá lendo uma história praticamente crua ali. A Evelyn Hugo, ela não mastiga nada, ela, apesar dela contar em detalhes, ela joga aquela verdade, ela não se desculpa por aquilo, ela entende quem ela foi, quem ela é e como a pessoa que ela se tornou pode ser um exemplo para as outras pessoas, por isso ela quer contar a história dela. E é simplesmente um livro maravilhoso. A partir daqui eu vou só repetir o tanto que eu amei esse livro, e eu tenho certeza que depois que eu acabar o vídeo eu vou pensar em várias coisas que eu gostaria de ter falado, porque realmente esse livro ele dá muito pano pra manga. Mas eu só vou deixar aqui essa minha indicação maravilhosa, e se você tá precisando de uma leitura, se você quer sair um pouco da sua zona de conforto, se você quer conhecer personagens incríveis, principalmente personagens mulheres incríveis, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é a leitura que eu indico pra você, de verdade. Ele foi inclusive escolhido no clube do livro que eu organizo, e foi muito legal, além de ter tido essa experiência de ler em parceria com a Companhia das Letras, de poder trazer isso pra minha vida, para as minhas relações mesmo, e discutir esse livro com outras mulheres tão incríveis. Foi maravilhoso, só deixou toda essa experiência de leitura ainda mais especial. E aí, ó, se você ainda tá querendo uma leitura maravilhosa pra fechar o ano com chave de ouro, confia em mim, vai com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e você não vai se arrepender. Eu vou fechar esses meus comentários sobre o livro com uma frase que tá no livro que eu achei bem incrível, que define muito bem tanto o livro quanto a Evelyn Hugo e o propósito do livro, que é: quando se escava um pouquinho abaixo da superfície, a vida de qualquer um pode ser original, interessante, cheia de nuances e impossível de encaixar em uma definição fácil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da indicação. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo realmente foi uma das minhas melhores surpresas esse ano. Eu não estava esperando nada pelo livro e eu ganhei tudo nesse livro. Então, assim, eu espero que vocês gostem dessa indicação. E se vocês lerem por minha causa, por favor, volta aqui no vídeo, deixa um comentário que eu vou ficar muito feliz de saber. E se você já leu o livro, vem aqui nos comentários também, vamos conversar um pouquinho. Eu preciso falar com as pessoas sobre esse livro, porque ele é simplesmente maravilhoso. E eu tô esperando passar um tempo para mais pessoas lerem, para poder começar a postar algumas frases e compartilhar algumas frases que tem spoiler, mas que são simplesmente incríveis e que eu queria levar para todo mundo, mas eu vou esperar um pouquinho para não estragar a experiência de leitura de ninguém. E se você tem mais indicações de livros que parecem com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, por favor, deixa nos comentários, porque eu amei tanto esse livro que se alguém tiver lido algum livro remotamente parecido, por favor me indica, eu vou ficar muito feliz e eternamente agradecida. E é isso, se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, manda esse vídeo para algum amigo que você acha que vai precisar dessa indicação, que vai amar esse livro. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!